Olá, amigo da pecuária! Estamos com mais um vídeo para você, começando as chuvas. Tema de hoje, será que compensa adubar o pasto? Se você não monitora a chuva da sua propriedade rural, é importante começar a monitorar. Como assim, professor Cledson? É comprar um pluviômetro. Será que é muito caro? Pluviômetro custa aproximadamente 17 a 25 reais. Um pluviômetro de plástico simplesinho para você começar a monitorar, marcar quanto chove na sua propriedade para poder tomar as decisões técnicas corretas. Pasto também é lavoura. Nós temos que cuidar do pasto, como cuidamos da soja, cuidamos do milho, da cana, mandioca, amendoim, entre outras culturas. Nós temos que adubar. Será que vale a pena ou não adubar o nosso pasto? Fique até o final desse vídeo que nós vamos estar mostrando os detalhes e a hora certa de você começar a adubar seu pasto. Quer ganhar o boné da Pro Rural? É só escrever no comentário. Eu quero ganhar o boné da Pro Rural. Todo mês tem sorteio. Agora que você já tem o seu pluviômetro, ou se não tinha, vai comprar, é importante registrar dia a dia de cada mês. Dia 1º de novembro, choveu 10 milímetros. Dia 5 de novembro, choveu 25 milímetros. Então você marque numa caderneta, numa agenda, para que você tenha o histórico de chuvas da sua propriedade, da sua região. Dependendo do tamanho da propriedade, é importante ter mais de um pluviômetro espalhado em alguns pontos estratégicos. Lembrando, não pode instalar o pluviômetro embaixo, próximo da casa, próximo de árvores, porque tem que ser numa área aberta para que a chuva realmente caia dentro do pluviômetro e que você tenha uma marcação mais precisa possível de quanto choveu na sua propriedade. Por que eu estou te falando e fazendo essa pergunta? Nós devemos iniciar a adubação do nosso pasto quando acumular pelo menos 100 milímetros de chuva. Aí sim vamos começar a fazer as práticas de adubação. NPK. O que significa isso, professor Cledson? N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. Então são aí os macronutrientes principais que nós devemos estar muito atentos. Nitrogênio, eu falo que é a bomba de crescimento do pasto, fazer com que o pasto cresça mais rápido possível e que também aumente o teor de proteína. A adubação nitrogenada está diretamente relacionada com o crescimento e valor nutritivo do seu pasto. Mas não podemos esquecer do fósforo, que o fósforo ajuda no enraizamento, potássio e fósforo junto no perfilhamento e o fósforo principalmente na longevidade, para que você tenha pasto por longos períodos, ou seja, pasto é cultura perene, não precisa reformar a cada 4, 5 anos, que é muito comum encontrar e ver essa cena na prática. Se você cuidar bem do seu pasto, eu já vi pasto até de 30 anos sem reforma. Por quê? Porque o pasto é bem manejado e nós vamos repor aquilo que falta no nosso solo, aquilo que foi embora por exportação de nutrientes. Professor Cledson, o que é exportação de nutrientes? É aquilo que está indo embora do nosso pasto. Se nós adubarmos o nosso solo, obviamente através das raízes, a planta absorve os nutrientes. Vai para as folhas, vem o animal e pasta. Seja qualquer espécie de ruminantes ou herbívoros não ruminantes. Os ruminantes são bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos. Herbívoros não ruminantes, no caso, seria os equinos. Então, tudo aquilo que nós estamos aplicando no nosso solo, aquilo vai embora, porque o animal, quando ele cresce, para formar ossos, precisa de cálcio e fósforo, dentição, para formar massa muscular, precisa de proteína e gordura, precisa de energia. Com isso, está indo embora. Quando você vende esse animal para o frigorífico, consequentemente, está indo embora os nutrientes que estavam na folha do seu pasto. Isso nós chamamos de adubação de manutenção ou reposição, ou seja, repondo os nutrientes que foram embora. Ué, professor Cledson, você falou da carne, e se for leite? Também. O leite, por exemplo, tem bastante cálcio, fósforo, entre outros nutrientes. Se você vender o leite para o laticínio, também o animal ingeriu o pasto que você adubou, obviamente está indo embora os nutrientes contidos aí então no leite. Isso que nós precisamos repor no nosso solo. E qual a maneira certa de nós adubarmos? É muito comum, o professor Cledson sempre ouve aquela pergunta: quantos que eu aplico de calcário, de gesso, de adubo NPK,
Aplica ureia, sulfato de amônio, supercílio, cloreto de potássio, enfim. É uma pergunta muito comum. Sempre nós falamos para os nossos clientes, para os nossos seguidores. Primeira coisa, amigo da pecuária, é você fazer uma análise química do seu solo, de macro e micronutrientes, para você saber quanto nós vamos precisar de adubar com nitrogênio, com fósforo, com potássio, cálcio, magnésio, que dependendo nós usamos aí então o calcário, calcítico, dolomítico, também tem aí os gessos para também corrigir cálcio, também corrigir enxofre. E aí nós temos uma série de adubos e corretivos que devem ser usados para melhorar a fertilidade do nosso pasto, consequentemente a produtividade e valor nutritivo do nosso pasto propriamente dito. Então primeiro cuidamos do solo, pasto, e depois vem os animais que vão ingerir esse pasto. E aí é importante no animal ter o quê? Boa genética, para que aquele mesmo pasto que ele vai consumir, que ele tenha um GMD, um ganho médio diário maior. Para a vaca que vai ingerir o pasto, se for uma vaca de leite ou vaca de corte, e nós avaliamos também a habilidade materna, para que ela produza mais leite. Para isso nós temos que cuidar primeiramente do nosso solo, pasto, fazer um pasto rotacionado adubado e também ter uma genética boa do gado para explorar o máximo desse pasto de boa qualidade e transformar isso em carne e leite. Lembrando, a meta da ProRural é tornar a sua pecuária lucrativa. Se você precisar de um projeto de pastejo rotacionado adubado, é só entrar em contato com a nossa equipe, clica no link no número que está aí, entre em contato com a nossa equipe, atendemos em todo o território nacional. Após fazermos então análise química do solo de macro e micronutrientes, por que micronutrientes? Também aí vai o boro, enxofre, zinco, manganês, todos são extremamente importantes para um bom crescimento do pasto. À medida que nós vamos melhorando o NPK, que são os macronutrientes principais, aí tem os macronutrientes secundários, e aí sim nós vamos corrigindo também os micronutrientes. O objetivo, maximizar a nossa produtividade e rentabilidade. Lembrando, terra no Brasil, na maior parte das regiões, não está barato. Por isso que nós temos que investir em tecnologia para aumentar nossa produtividade e rentabilidade. Ou seja, é melhor cuidar do nosso solo, do nosso pasto, do que comprar mais terra para você aumentar a lotação animal da sua propriedade. Bom, depois da análise química do solo, falamos aí do pluviômetro, é importante que acumule então 100 milímetros de chuva. E aí sim nós vamos começar as práticas de correção do solo. Lembrando, se a área for irrigada, obviamente nós podemos antecipar a nossa adubação. Por isso é uma das grandes vantagens de usar então a técnica da irrigação do pasto. Sabemos sim que a técnica de irrigação tem um maior investimento, mas consequentemente também teremos uma maior produtividade e uma maior rentabilidade da nossa atividade da pecuária. Tem vários vídeos aí no canal falando aí sobre a média de lotação UA por hectare. A média brasileira, segundo os dados da Embrapa, é 1 UA por hectare. Significa um animal de 450 quilos de peso vivo em 10 mil metros quadrados. Se nós fizermos um bom manejo de pasto e adubação, conseguimos chegar tranquilamente em 3 a 5 UA por hectare, que era a média brasileira na década de 40, porque desmatava, nós tínhamos um solo virgem que estava em equilíbrio, consequentemente o nosso pasto tinha boa produtividade. Hoje, com o tempo, nós vamos degradando o nosso pasto. Conforme nós vamos degradando o nosso pasto, sem fazer análise química do solo, sem cuidar do nosso pasto, sem fazer pastejo rotacionado, consequentemente nós fomos diminuindo a nossa lotação, chegamos em 1 UA por hectare. Agora, quem quer usar tecnologia, nós vamos reverter essa situação. É só colocar em prática aquilo que nós falamos em nossos vídeos, seja ele mostrando lá o projeto de cada produtor, de cada pecuarista que nós trabalhamos, de cada cliente, ou também os vídeos que são feitos na teoria. Temos vários vídeos aí no nosso canal, corra lá e assista. Quando o pasto está muito degradado, estiver com muitas invasoras, muitas ervas daninhas, o que nós devemos fazer? A reforma total seria fazer toda a análise química, fazer gesso, calagem, aplicar aí óxido de cálcio, caso seja necessário, adubação NPK, fazer o plantio novamente do pasto, porque não compensa mais recuperar esse pasto. Então, nesse caso, seria uma reforma total. Quando o pasto está bem formado, somente com algum pouco de invasoras, é possível aplicar o herbicida, que é um controle químico, para que você, controlando as ervas daninhas, você entre com a adubação.
Não adianta adubar pasto sujo com ervas daninhas. Se você tiver 20% de ervas daninhas e tiver 80% de pasto, e nós aplicarmos 100 quilos, importa o adubo se é NPK, se é um 20-10-10, se é uma ureia, significa que 80 quilos desse produto está indo para o pasto e 20 quilos está indo para a erva daninha. Por isso que não devemos adubar pasto cheio de ervas daninhas. A primeira coisa é eliminar as ervas daninhas presentes no meio do seu pasto. Quando tem ervas daninhas, vamos falar 20 até 30%, principalmente se for de folha larga, é possível passar um herbicida para controlar essas ervas daninhas. Após a exterminação, aí sim, você entra com adubação para recuperação desse pasto. Significa que a sua área está bem formada, aí sim é possível então fazer a recuperação do pasto e não precisa fazer então a reforma total da área. Agora que você já sabe a maneira correta e quando começar a adubar seu pasto, depois de acumular 100 milímetros, fazer uma análise química do solo, também recomendamos que você procure um técnico de sua região para te auxiliar. Ou quiser uma consultoria ou um projeto da ProRural, é só entrar em contato com a nossa equipe. Atendemos em todo o território nacional. Só não fomos até hoje no Amapá. Em todos os outros estados do Brasil, a ProRural já hasteou a sua bandeira. E estamos finalizando mais um vídeo. Se começou a chover, se já acumulou 100 milímetros de chuva na sua região, por que não começar a adubar? Toda terça e quinta-feira tem vídeo novo no canal. Forte abraço, até o próximo!